Olá, meus amigos. Hoje temos mais um dia aqui de mercado otimista. Mesmo assim, temos as ações que estão em queda hoje. E eu vou falar de uma específica, apesar de ser uma empresa que está em queda, é uma empresa que é interessante dar uma olhadinha nela, já que ela entra naquela categoria de empresas que têm importância. Então vou falar para vocês aqui da CBA, a Companhia Brasileira de Alumínio. Então vamos começando conhecendo os produtos que ela fabrica. Como o próprio nome já diz, ela é uma empresa que trabalha com o alumínio. Ela trabalha tanto com a parte da extração, quanto também na parte de transformação em produtos que vão ter a utilização final. Então, o alumínio, meus amigos, atualmente é um produto muito importante, é uma matéria-prima muito importante, porque pode ser utilizado em vários segmentos, parte de embalagens, segmento automotivo, transportes, bens de consumo como um todo, construção civil e vários outros tipos de produtos. Então, a CBA, ela não tem nenhuma divulgação de fato relevante, aviso ao mercado, nada do tipo hoje. Agora, o que nós vamos ter hoje? Hoje não, né? Vamos ter nessa semana. Na próxima quinta-feira, após o fechamento do mercado, teremos a divulgação dos resultados da companhia. Então, recentemente, ela divulgou aqui o que esperar do seu próximo resultado trimestral. Mas antes eu vou olhar com vocês aqui informações básicas da empresa. Vamos começar aqui conhecendo o segmento de listagem. Muito importante saber o segmento de listagem da empresa. Ela está no melhor segmento de listagem, novo mercado, segmento em que, teoricamente, os controladores têm que adotar as melhores práticas de governança corporativa, respeito aos acionistas minoritários. Claro que o caso das americanas está aí para provar que não é bem desse jeito, né? Então, o free float das ações está aqui por volta de 32%, e seu acionista controlador é o Votorantim, com 68% do capital social da CBA. Quando vamos olhar aqui, por exemplo, os resultados da empresa, o que nós vamos ter aqui? Vamos ter uma empresa que, assim como outras que atuam no setor de commodities, se beneficiou bastante do mundo pós-coronavírus. Ou seja, desde aquela época, o pico, né, do coronavírus em 2020, a empresa voltou aqui e deu resultados excelentes. Vejam aqui, ó, que a receita da companhia saiu lá de 2020 em 5 bilhões e 200 milhões, por volta de 5 bilhões e 200, para em 2022 uma receita de mais de 8 bilhões e 400 milhões. Resultado operacional praticamente triplicando, saindo de 700 milhões para mais de 1 bilhão 850 milhões. E antes, a empresa estava passando aqui por um período que ela não dava lucro, certo? E em 2022 voltou a dar lucro, dando lucro aqui de 838 milhões. Então chama atenção a isso. Apesar de ser uma empresa interessante, ser uma empresa relativamente sólida, ela não dá resultados recorrentes. Passou aqui pelo menos 2 anos dando prejuízo entre 2019, desculpem, e 2020. 2021 voltou a dar lucro. E aqui, ó, quando pegamos os resultados da companhia no apurado, ó, de 2022, ela tem tudo aqui, tem tudo para dar lucro também, ó. O lucro no mesmo período de 2021, nos 9 primeiros meses de 2021, tinha sido de mais ou menos 222 milhões de reais. E nos mesmos 9 períodos de 2022, já tinha passado ali do 1 bilhão de reais. Receita da companhia também continuou melhorando, e é isso que nós queremos numa empresa. Resultados com melhorias contínuas. Patrimônio líquido crescendo também. E vou olhar aqui o que é que nós podemos esperar no próximo resultado da empresa. Então aqui vamos ter aqui uma prévia do que aguardar no quarto trimestre da empresa, ó. Então quando vemos aqui, ó, a empresa diz o seguinte: como qualquer segmento aqui que atua exportando para a China, foi impactada pela redução das atividades da China, né? Mas no final do ano, a política de Covid-0 ela foi flexibilizada
E muitas empresas deram uma melhoradazinha na sua cotação e nas suas expectativas de lá para cá. A CBA não, ela está vindo na contramão. A ação dela continua caindo, ao contrário de outras empresas de mineração, como por exemplo a CSN Mineração. Então vamos ver aqui o que deve pesar no próximo resultado da companhia. O consumo de alumínio primário desacelerou no último trimestre na China e nos demais países. A política de Covid-0, pressões inflacionárias e altas dos juros também impactaram aqui bastante o consumo. Então vejo que juros altos, juros na casa dos 13,75%, 14%, né, impactam vários setores. Quando pegamos aqui, ó, estoques dos armazéns, eles aumentaram aqui 8% em relação ao trimestre anterior, mas estão 57% menor do que no ano anterior. Então, estoque nunca é bom ter muito, né? Nunca é bom ter muito. Mas aqui, ao longo do ano, ó, o estoque deu aumentada de 47 dias para 49. Então, na verdade, estoque é aquela coisa, tem que ter um equilíbrio. Nem pode ter muito, nem pode ter faltando. O importante é haver um equilíbrio. Quando pegamos aqui, ó, o alumínio continua sensível ao cenário macroeconômico, principalmente lá na China. Mas agora, no início de 2022, tivemos aqui uma melhoria com a reabertura lá da China. No entanto, a incerteza sobre a demanda global continuou trazendo volatilidade para o preço. Então, só para a gente entender, ó, aqui é dólar por tonelada. Lá em março de 2022, chegou a quase 4 mil dólares por tonelada. Por sua vez, entre setembro, outubro e novembro, já estava em 2.100 dólares por tonelada. E agora, em janeiro, bateu aqui por volta dos 2.600 e agora voltou a 2.400, faixa dos 2.400, né? Então veja que em relação a setembro do ano passado, os preços agora estão melhores. Mas quando vamos pegar o quarto trimestre, que é justamente aqui, ó, o quarto trimestre é quando os preços do alumínio estavam sendo negociados na mínima do ano. Então deu uma queda muito forte em relação a, por exemplo, o início do ano. Foi o ano todo caindo, na verdade, o preço. Só veio dar uma reagida agora em 2023. Então é esperado que o mercado aí é esperado que o resultado venha mais fraco, né? Então venha mais fraco devido a isso. Estoque na China caindo, preço do alumínio lá na China oscilando aqui é ao longo do ano, certo? Ó, ao longo do ano, dando 2000 e dos anos, né? Então o pico, ó, vai estar aqui, ó, início de 2021 e início de 2022. Depois queda seria num prazo mais longo. Para que isso serve? Para nós percebermos que mesmo com essas últimas quedas aqui dos últimos meses, os preços praticados no alumínio, eles estão muito superiores ao que foi praticado até aqui, ó, 2020 aqui. Aqui é 2017, só para vocês terem ideia. Continua muito acima desses patamares. Então continua aqui um segmento rentável, né? Preços interessantes. E lá na Europa também, ó, guerra da Ucrânia pressionando bastante aí, ó. Por quê? Porque a produção deles está impactada pelo consumo de energia. O consumo de energia aumentou bastante, quer dizer, o preço, né, aumentou bastante, e isso acaba impactando os custos. Muitas vezes isso reduz a produção também de alguns setores. Então aqui, lá, devido a esse contexto macro, causou uma redução aqui no resultado da companhia, puxado principalmente da Europa. Então o cenário internacional não foi muito favorável aqui para a CBA nesse último semestre, certo? Mas, em compensação, ó, crescimento esperado da demanda em todos os setores. Então isso é uma coisa boa. Agora temos aí sempre esse cenário aí incerto devido a coisas que não dependem da empresa. E aqui no Brasil deu uma queda no consumo de 2022, mas o comparativo aqui com 2021 era muito forte, né? 2021 cresceu bastante em relação a 2020. Então aqui, ó, só para isolar, 2021 cresceu quase 11% em relação a 2020, enquanto que em 2022 deu uma ligeira queda de 0,7%. E agora, em 2023, já temos uma projeção aqui
de 3,5% no consumo de alumínio aqui no mercado internacional. E eles vão falar o seguinte, ó. O setor de construção, a aeroconstrução, continua pressionado pela diluição dos auxílios emergenciais e aumento da inflação. Embalagens se manteve forte no mesmo período. A alta do segmento foi relevante, com destaque para a parte flexível. Então, sempre vamos ter aqui os pontos mais fortes, pontos mais altos. A queda de 8% na produção de veículos em relação ao trimestre anterior, porém, em comparação ao quarto trimestre de 2021, tivemos uma alta aqui de 3%. Então, setor de consumo, cabo de alumínio, veículos que usam muito alumínio, tudo isso influencia na atividade aqui da CBA. Aqui são algumas oscilações de preço. Quando eu vou falar de preço, inclusive, o papel está aqui com a desvalorização de 50% nos últimos 12 meses. É uma empresa que está pagando dividendos, dividendo yield aqui de 3,7%, mas também não é uma empresa assim focada em dividendos. Quando for focar em dividendos, eu acho melhor outra empresa do setor, na verdade outras, né? Então aqui, ó, tá oscilando na mínima dos últimos 12 meses e comparando a CBA com empresas como Vale e CSN Mineração, nós vamos ter o seguinte: a dividend yield não tem ou para ninguém. Melhor dividend yield CSN Mineração 18%, seguido da Vale 8%, CBA está aqui na casa dos 3%, PL Vale 4 vezes, CBA 4 e CSN Mineração 9%, P sobre VP Vale 2 vezes, CBA 1 e CSN Mineração 2. Então aqui, para investir, escolher entre investir uma dessas três, na minha opinião, melhor, não tem sombra de dúvidas, Vale. Segundo lugar, CSN Mineração, e CBA fica aqui na rabeira. O que eu poderia fazer, que eu olharia aqui com carinho, é, por exemplo, ter CSN Mineração e ter CBA, ter Vale e ter CBA. Agora, investir só na CBA, eu não acho interessante não. Mesmo, ó. Ela está operando aqui em regiões de mínima, certo? Pode ser que ela apanhe aqui um pouquinho mais no curto prazo, porque os próximos resultados já sabemos que não devem vir bons, a não ser que a pessoa queira aproveitar aqui para montar a posição pensando num prazo mais longo, ou olhar assim o seguinte: cara, se eu estava comprando CBA ali na região dos 10, 13 reais, quer dizer, desculpa, 13, 14 reais, porque eu não vou comprar aqui no 10. Pronto, aí faz todo sentido. Para quem gosta de CBA, as ações estão operando aqui na região de preço bem descontada. Pode ficar mais descontada, com certeza, mas aí é a oportunidade para quem gosta do papel de comprar aí com um preço mais baratinho, visando principalmente o longo prazo.